Fala, torcedor vascaíno, quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like nesse vídeo para ajudar o meu canal a crescer. Já passamos dos 500 e isso é para se comemorar muito. Sou grato a todos vocês que se inscreveram até agora e vamos para mais um vídeo. Não esquece de se inscrever e ao mesmo tempo ativar o sininho de notificações para estar recebendo toda vez que eu postar um vídeo. Galerinha, o Vasco sofreu, mais uma derrota na justiça. O presidente Jorge Salgado, que tinha demitido assim que assumiu 186 funcionários, acabou de ter seu pedido negado na justiça e esses 186 funcionários estão sendo recolocados no quadro de sócios do Vasco e o Vasco não poderia mandar embora, a justiça alega que o Vasco não poderia mandar embora com dívidas trabalhistas com essas pessoas. O Vasco até tentaria parcelar, essas dívidas, mas com eles fora do quadro de trabalhadores do nosso clube, mas o Jorge Salgado vai ter mais essa dor de cabeça para resolver. Eles estão reintegrados ao quadro de funcionários do clube, com dívidas trabalhistas que passam dos 100 milhões, da casa dos 100 milhões, e é algo que o Vasco vai ter que resolver, vai ter que quebrar a cabecinha o seu Jorge Salgado para quitar essas dívidas, com eles participando do quadro de funcionários. Mais uma derrota para Jorge Salgado, mais uma derrota para o Clube de Regatas Vasco da Gama, porque ele está à frente do Vasco nesse momento, então quem perde também é o Vasco. Tinha que quitar todas as dívidas para mandar embora, é menos do que ter caráter mandar os funcionários embora após pagar as dívidas. Galerinha, para o jogo de domingo, o jogo das 11 horas, contra o Botafogo no Newton Santos, que vai ser o primeiro jogo, o segundo jogo em São Januário no sábado, mas para esse primeiro jogo o Vasco terá o retorno de Hernando e o retorno de Léo Jabá. O Hernando zagueiro e o Léo Jabá ponta. O Léo Jabá que já tem 2 assistências com a camisa do Vasco. O Hernando fez alguns bons jogos medianos, na verdade, mas ainda tem muito a mostrar ainda porque chegou, porque só se lesionou até o momento, mas acredito que vai render bons frutos esse zagueiro aí vestindo a camisa do Vasco. E tem uma notícia bombástica, muitos se falaram em números, em números na casa dos 20 milhões, mas eu não acredito, porque o momento do Vasco não é para isso. Ninguém vai chegar a botar dinheiro no Vasco assim e simplesmente, botei dinheiro sem ter um retorno. O Vasco tem um retorno por parte da torcida, mas no momento a mídia não está tão em cima do Vasco, porque o Vasco não está na primeira divisão. Mas muito circula que a Amazon quer investir cerca de 20 milhões no Vasco, é algo que ainda está em negociação de início, e falar sobre números é muito perigoso. Pode ser até menos do que a metade disso, se acontecer. Mas se acontecer nos 20 milhões, tá bom, tá ótimo. Eu também quero, meu Vasco é um milionário. Mas o que acontece é que o Vitor Roma, ele tem 2 amigos que trabalham nessa empresa que está tentando ampliar o mercado no Brasil, E tentando ampliar o mercado no Brasil, como eles já estão no nosso maior rival, eles podem vir para o Vasco também, com a amizade que o Vitor Roma tem com pessoas grandes dentro da empresa. Será que pode acontecer, vascaíno? Podemos ter finalmente um patrocinador master digno e injetando realmente verba no nosso clube? Se você acha difícil, comenta aqui embaixo, mas eu acho que pode sim acontecer pelo tamanho do Vasco, mas não esses valores. 20 milhões é algo surreal de se cogitar nesse momento para acontecer no Vasco. E o vascaíno, você que torce para o Vasco na Série A, há a notícia de que, saiu uma notícia aí, um áudio também, circulando, de que chegou até as mãos de alguém grande na FIFA, o áudio do VAR do Vasco, a petição dos torcedores para que volte atrás naquele jogo contra o Inter, e o Vasco pode sim ter uma posição positiva sobre o que aconteceu contra o Inter, já que a CBF praticamente ignorou os torcedores que estão querendo o reembolso, que é o Vasco gigante na Série A de novo, podem ter sim realizados os seus sonhos do Vasco retornar à Série A, porque alguém muito grande dentro da FIFA ficou estagnado com o que viu e vai repassar para o alto escalão. Então pode sim acontecer do Vasco estar de volta na Série A. Galera, quero falar para vocês também aí, não coloquei na capa, mas o Bruno César, muita gente tem circulado de que ele vai estar retornando para o Vasco. O que pode ser também uma mentira, porque o dirigente do Penafiel, que é o time de Portugal que ele está, quer a renovação do empréstimo junto ao Vasco para que ele permaneça no Penafiel
pelo menos até o final do ano aí, o Bruno César, ele pode estar permanecendo no Penafiel e não retornando para o Vasco. Vamos se livrar disso. Será que vamos se livrar disso finalmente? A não ser que a gestão Campelo foi tão incompetente que assinou contrato com jogadores até 2022. É isso que a gestão Campelo deixou de herança para essa atual gestão. Não é herança maldita, porque quem assumiu tem que se virar e pagar as dívidas. Mas o Bruno César não pode estar retornando. Era algo que estava sendo dado como certo, mas agora se tornou incerto porque o dirigente do Penafiel quer contar com um jogador que vive uma boa fase em Portugal. E é isso, galerinha. Esse é mais um giro de notícias. Não antes de terminar, o Miguel, menino do Fluminense, o pai dele, ele falou que vai acionar tanto o Vasco quanto o Fluminense na justiça para obter o desligamento dele com o Vasco e com o Fluminense. O dirigente na época da comissão de base, Álvaro Miranda, comentou que o Vasco sim cedeu uma parte do jogador, uma parte do contrato do jogador para o Fluminense, que o Vasco é sim dono de 30% do jogador, de 30% da parte monetária do jogador e da parte também que o Vasco pode ter ele contando no seu elenco. O Miguel, um talento novo aí, que o pai está praticamente acabando com a carreira do jogador, saindo queimado do Fluminense e pode estar se queimando em mais um clube que ele possa vir a contar como jogador no futuro. Tem futebol, não entra nos jogos do Fluminense por conta de briga. O pai dele brigou no Vasco, brigou no Fluminense e agora está causando mais essa aí, falando que vai acionar o Vasco na justiça e o Vasco pode ter mais uma causa na justiça para responder. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho se você gostou, se você não gostou, deixe seu dislike. E é isso, o Vasco é para quem acredita. Tô aprendendo, vou errar, vou aprender. Tamo junto, conto com vocês aí para crescer o meu canal. Vamos bater 1000. Divulga, galerinha. Vamos crescer aí e vamos acreditar que vai dar tudo certo. Um abraço para todos vocês. Não deixe de ativar o sino, deixar o seu like e se inscrever, porque o Vasco é para quem acredita e o Vasco vai mudar. Vamos acreditar até o final, vamos torcer para que isso volte e o Vasco brigue lá em cima na primeira divisão e volte, como o Vitor Roma falou, a carregar a primeira divisão nas costas. Valeu, galerinha. Tamo junto.